Eu agradeço a oportunidade, né, de tentar aqui trazer um pouco da informação que a gente vai acumulando ao longo da jornada, né, de vida profissional e hoje como professor. Eu tenho um enorme prazer sempre de reencontrar as comunidades, porque comecei a vida profissional trabalhando no Cabra Forte e as equipes do Cabra Forte, né, que eram também formadas por agentes comunitários, técnicos em agropecuária e um técnico em nível superior. Os módulos de sanidade, escrituração zootécnica, eu era um dos professores que capacitavam essas turmas, né? Então, voltar, né, a contribuir com a informação aí nessa temática para os agentes é muito interessante e para os demais interessados também, né? A gente hoje está passando por uma situação que dificilmente eu imaginaria que faria isso com o pessoal da comunidade rural, né? Todo mundo conectado via internet e a gente trabalhando também de forma remota, né? Em horários alternativos, né? 19 horas, né? Fora do horário comercial. E às vezes é o que eu consigo, né? O que dá para encaixar dentro do que a gente está envolvido durante o dia. O que sobra, às vezes, é pós-horário comercial. Então, eu acho que esse horário é um horário interessante para a gente tentar consolidar aí para os próximos momentos. Essa temática de manejo sanitário, eu vou fazer uma abordagem bem objetiva, é um tema muito amplo, que envolve muitos assuntos, e aí, de acordo com o andamento, né, a gente avalia, Jessé, como a gente distribui os assuntos e os próximos encontros, né, que vierem a ocorrer, não só com a parte de sanidade, como o tema lá da reprodução também. Então, desde já, muito obrigado, né? A universidade, assim como a Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia, eles estão sempre, né, dispostos a contribuir com as atividades, né, de extensão, as atividades da comunidade, da sociedade de uma forma geral. E obrigado por você aí também conduzir, né? A gente teve uns desencontros, né, de arrumar a data, né, dia, horário. O grupo meu de trabalho, os estudantes que trabalham comigo, né, ficaram no aguardo, mas enfim, chegou o dia, a gente vai começar a dar esse pontapé inicial aí, e aí a gente vai ajustando no decorrer do tempo o horário, né, o tempo que a gente trabalha. A todos vocês, eu estou vendo aqui que nós já somos 36 participantes, né, nesse momento. A todos vocês, eu agradeço a paciência, a atenção e a disponibilidade de estarem aqui com a gente nesse momento, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente encontrar um horário para ouvir alguém falar que vocês nem conhecem, acho que a maioria aqui não me conhece. E o que é que esse professor vai falar, né? Já no horário que já está quase perto de começar a querer dormir. Então vamos lá. Gente, o que tentei preparar para vocês aqui é uma abordagem para que vocês possam ter noção do que é o manejo sanitário e o que seria assim de mais urgente, né? Porque os assuntos que envolvem doenças de caprinos e ovinos, eles são muito amplos, né? A gente estuda durante anos e ainda assim tem muita coisa que a gente não consegue dominar. E aí eu esquematizei aqui o que a gente vivencia, principalmente no estado da Bahia, com maior frequência, e como que a gente pode, né, as primeiras ações que a gente pode trabalhar para tentar contornar esses problemas sanitários ou diminuir a incidência deles, né? Consegue ver o segundo slide, Gessé? Sim, conseguimos. Pronto. Então, gente, para o nosso encontro hoje, eu separei aqui pelo menos 5 pontos, né? Dentre eles, 4 que a gente vai trabalhar, que são os desafios sanitários para pequenos ruminantes, então, tanto para caprinos quanto para ovinos, as medidas, né? As principais medidas de prevenção,
vacinas e vermífugos, né, que é uma rotina na produção de caprinos e ovinos, seleção genética de animais existentes e, por final, a gente fala das considerações a respeito de tudo isso que a gente tratou. Bom, gente, dentre tantas doenças que hoje nós temos, eu citei aqui, né, relacionei, melhor dizendo, pelo menos aquelas que nos causam mais problemas em quem trabalha com caprinos e ovinos. Então, a primeira delas são as parasitoses, né, verminoses de uma forma geral, que mata muito caprino, mata muito ovino, causa muitas perdas, contribui com o emagrecimento do animal. E um segundo problema, que é mais silencioso, né, que a gente não consegue ver tanto, que mata de uma forma inesperada, são as costridioses, né? As costridioses envolvem botulismo, envolvem enterotoxemia e vários tipos de doenças provocadas por alguns tipos de bactérias, né, que são bactérias extremamente disseminadas no ambiente. Então, todo ambiente de criação sempre tem clostrídeos, né? E, às vezes, você tem aquele animal bonito, aquele reprodutor que você comprou, aquele animal excepcional, e, de repente, de uma noite para um dia, esse animal aparece morto e você não consegue atribuir o que matou esse animal, né? O que matou aquela melhor ovelha que eu tinha? O que matou aquela melhor cabra? Então, a cabra mais bonita, mais produtiva, de repente morreu. E a gente não tem como dizer que foi a costridiose, mas pelo que a gente vê, geralmente é a costridiose que está provocando esse tipo de problema, né? Matando o animal rapidamente. Um outro problema, a ceratoconjuntivite, que é aquela conjuntivite que prejudica o olho do animal, né? O animal começa a ficar com aquele olho que vocês dizem, costumam dizer que está como se fosse um enevoado, né? Ele vai ficando com a tonalidade branca, o animal fica parecendo que está cego. Esse é um problema, né, que sempre volta e é contínuo na produção de caprinos e ovinos. A boqueira, né, que é conhecida como ectima contagioso, que é outro problema, né? Então, forma aqueles cascões na boca do animal. A linfadenite caseosa, o famoso mal do caroço, que eu acho que todo mundo que mexe com caprino e ovino sempre viu isso, sempre trabalhou com isso de alguma forma, né? Em todo o estado da Bahia e Nordeste, Brasil, existe a linfadenite. A mastite, que leva a você perder uma cabra leiteira, né? Leva você a cabra ou a ovelha pare um cabrito, um cordeiro muito bonito, e esse animal com poucos dias morre, e você não consegue entender, porque nasceu saudável e tudo. De repente, é justamente porque essa fêmea teve mastite ou tem uma mastite e ela não consegue mais produzir a mesma quantidade de leite que produzia antes, ou não consegue mais produzir o suficiente para que os animais se desenvolvam, né, as crias. A pododermatite na caatinga, no semiárido, é menos frequente por conta da estiagem, né? Mas ainda assim, quando a chuva aperta, o lugar que é mais úmido, sempre tem os problemas de casco que são frequentes na produção de caprinos e ovinos. Então, quem não já viu um animal desse jeito aqui na propriedade, né? Quando eu formei, né, alguns anos atrás, a gente chegava na propriedade do semiárido, né? Uma das principais queixas era a morte de cordeiros, de cabritos, por uma doença que eles diziam, oh, doutor, professor, como me chamavam, diziam assim, morre de reira preta, né? E aí a gente na faculdade nem sempre tem esses tipos de nome da doença, né? A gente conhece a doença por outros nomes. E, na verdade, isso é um tipo de parasitose, né? Que provoca esse tipo de diarreia e as fezes se tornam escurecidas, né? Porque o parasita, né, lá no intestino do animal, causa, né, lesões que geram sangramentos e o resultado é o que vocês estão vendo aqui, né? Um animal que tem tudo para morrer. Ele vai evoluindo nessa diarreia, dentro de alguns dias ou semanas, se não for tratado a tempo, ele morre.
E todo esse ambiente que ele está aqui, ó, está contaminado. Eu não sei se vocês já viram, mas é muito comum, às vezes, né, dizer assim, vai ter um curso na propriedade de seu João, do seu José, de Dona Helena. Aí, de repente, o que que acontece? O pessoal arruma tudo, varre tudo, joga cal, faz aquela, ajeita tudo, né, para receber bem quem vai chegar. Mas isso tem que ser uma rotina, né? Você limpar as instalações, higienizar as instalações é uma rotina, porque essa doença ela está se disseminando por todo esse ambiente. E quem não está doente ainda é questão de dias para adquirir a doença e poder morrer, né? Um problema invisível também, né? Às vezes, se você não pegar o animal para olhar, você não consegue enxergar, mas está aqui o problema, o danado do piolho, né? Então, o piolho é um problema para caprinos, né? Principalmente caprinos no semiárido, e às vezes a infestação de piolhos do animal é tão grande que o animal pode morrer por anemia, né? Associada a outros problemas de vermes que estão também na parte interna dele. Então, o piolho também merece atenção e é um problema que pode ser contornado através de produtos que combatem com eficiência esse tipo de parasita, né? Aqui, gente, está o exemplo que vocês já devem ter visto em vários momentos, né? Que é aquela situação de você recolhe os animais, ou vocês já ouviram as pessoas falando, recolhe os animais no final do dia, os animais bem, aparentemente sem nenhum tipo de problema, e quando chega de manhã você encontra o animal morto, né? Sem uma causa específica, né? Então não foi cobra, não foi nenhum tipo de acidente, o animal não tem nenhuma perfuração, não tem nada que justifique aquela morte. Então, muitas vezes esse tipo de morte, né, é muito associada ao que a gente chama de morte súbita, que é provocada por um tipo de clostrídio, né? Que evolui rapidamente na produção de toxina e acaba intoxicando o animal e o animal morre rapidamente. Plantas tóxicas que existem também podem provocar esse tipo de problema. Aqui está um problema que todo mundo que cria caprino e ovino já deve ter passado e quem não passou, passará, né? É raro o rebanho que você consegue manter livre de uma ceratoconjuntivite. Então, você eventualmente tem um animal acometido por esse problema que é extremamente contagioso. Então, aquele animal que coça esse olho naquela cancela, naquele coxo, ele geralmente coça no lugar que todos os outros têm hábito de coçar. E ali ele passou o agente, né, a bactéria, enfim, o que está provocando a ceratoconjuntivite naquele local. O outro vem que não está doente, coçou, vai pegando. Quem já teve conjuntivite sabe disso, né? Passou o dedo no olho com conjuntivite, passou para outra pessoa, todo mundo vai pegando, se enxugou o rosto com a toalha, todo mundo pega conjuntivite. Aqui um problema também frequente, a gente roda essa caatinga, a gente sempre está se deparando com animais, né, com a presença dessas crostas, né, que é a famosa boqueira, bastante conhecida por todo mundo que trabalha com caprinos e ovinos. E essas boqueiras, gente, elas são provocadas por um tipo de vírus, né, e a gente conhece ela na ciência como ectima contagioso. Então, o nome já fala, contagioso. Então, ele transmite muito fácil entre os animais. Geralmente, os animais adultos que tiveram ectima quando jovens, eles geralmente não vai ter novamente a doença quando ele estiver adulto. É uma doença mais frequente em animais jovens. Mas se o animal adulto nunca teve a doença, aí é certo de que se ele tiver contato com um animal doente, ele vai contrair a doença, né? O grande problema do ectima é que se uma ovelha, uma cabra, ela não adoeceu, ela não teve ectima e se curou quando era jovem, ela não tem imunidade para o ectima. E aí, se o cabrito ou cordeiro pegou e mama, pode levar esse ectima para a teta da fêmea, para o úbere, né? E aí isso vai gerar as crostas, vai gerar uma inflamação, o animal não vai deixar a cria mamar,
E o que é que vai acontecer? Provavelmente ela vai desenvolver uma mastite. Então, associa um problema com o outro. Hoje é uma situação que é simples até de resolver. Os primeiros animais doentes, a gente separa eles e trata, né, retirando essas crostas e passando iodo glicerinado. É uma coisa bem simples, né? A maioria do pessoal que trabalha com isso de campo sabe que é uma rotina, o tratamento desses animais. Aqui um problema que a maioria de vocês já devem ter visto, né? Os animais com caroço. E se você não fizer esse tipo de procedimento, né? Abrir o caroço e tirar o material, a tendência vai ser o quê? Você ter uma situação onde esse caroço vai evoluindo, o pelo cai e ele se rompe. Quando ele se rompe, esse material que vocês estão vendo aqui, que é o material caseoso, né? Chama caseoso porque parece aquela massa de queijo, né? E por isso chama desse nome. Esse material aqui, o que é que vai acontecer? A tendência dele é contaminar ainda mais o ambiente. Então, mais animais vão se contaminar. E a linfadenite, né, o mal do caroço, é o tipo da doença que ela é crônica. Então, o animal ele não morre amanhã porque ele está de caroço hoje. Às vezes, ele vive anos com esse caroço. E ele só vai aumentando a quantidade de caroço. Que logo no início você vê o caroço por fora dele, vê ali no pescoço, né? Vê ali perto ali da região da perna do animal. Mas o grande problema da linfadenite é o animal mais velho, o animal de 6, 8 anos, que tem esses caroços dentro dele. Então você vai abater um animal desse, matou o animal para você comer, quando você vai tirar as vísceras, que abre a barriga dele, está lá dentro os caroços grandes, né? Isso, se o indivíduo está matando o animal lá no fundo da casa dele, às vezes ele vai até aproveitar a carcaça, porque ele não sabe de nada, não sabe do risco. Mas se esse animal, gente, for para o frigorífico pode condenar. Então, se você vender um animal com linfadenite, que tenha muita linfadenite, chegar no frigorífico, o veterinário que vai estar lá fazendo a inspeção, ele pode dizer assim, ó, esse animal aqui não tem condições de aproveitar. E você não vai receber por ele, porque ele vai ser descartado, né? Vai ser incinerado. A famosa mastite, né? Então tá aqui, né? Você vê o lado que não está acometido, ó, onde está o teto. O lado que está inflamado, olha como é que está. Esse tipo de animal aqui, gente, dificilmente você vai conseguir recuperar tratando dele com medicação. Existem alguns momentos, né, que a doença está num tal estágio, que isso aqui, por exemplo, só se resolveria talvez com uma cirurgia, o que pelo valor do animal às vezes não justifica, né? É muito comum a gente encontrar, né, os animais com esse tipo de situação, ó. Então, o casco, né, crescido excessivamente. E esse casco aqui, quando está seco e ele está desse jeito, não tem grandes problemas, só dificulta o animal de apoiar-se, né, andar. Então ele começa a se apoiar de maneira inadequada, o aprumo dele vai ser comprometido. Mas se houver um período de chuva, a lama, ó, ela vai se acumular e vai ficar aqui, vai criar um ambiente. Se houver uma lesão e as bactérias que provocam o problema de pododermatite houverem no ambiente, esse animal vai desenvolver o que a gente chama de pododermatite. Vão começar a mancar, e se você não conseguir tratar ele logo no início, o que é que vai acontecer? Esse animal vai ter dificuldade de andar, vai transmitir a doença para os outros cascos dele mesmo e de outros animais que existem ali. Então, o casqueamento de caprinos e ovinos, ele é importante, principalmente para quem tem cabra de leite, que às vezes é um animal que fica mais preso, que não sai tanto, que não anda tanto. Então, o casco do animal começa a crescer por falta do desgaste. O animal que anda muito, que corre muito no ambiente, né, o dia todo rodando, o próprio terreno vai desgastando.
e você não chega a ver uma situação como essa. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.